Olá, seja bem-vindo ao dia 12 do programa Reset 60. Bom, hoje acredito que seja um dos mais importantes desse trajeto, desse programa. Então, é o seguinte, se você acha que não conseguiu parar de beber porque não tem força de vontade, hoje você vai entender que não é esse o caso, não é pela falta de força de vontade. Então, por que tantas pessoas acham tão difícil parar de beber? A razão é simples, porque elas não têm um método para parar de beber, elas não têm uma metodologia e acabam utilizando só a força de vontade. E às vezes uma tarefa que pode ser simples, ela acaba se tornando difícil se ela é executada da maneira errada. Por exemplo, eu já até fiz um vídeo sobre isso, mas é importante citar aqui no dia de hoje. É a mesma coisa de você tentar abrir uma porta. A gente tem de um lado as dobradiças da porta e do outro lado onde a maçaneta, né? Se tirar a maçaneta e a gente não vê onde é dobradiça e maçaneta, se você tentar empurrar, por mais que você esteja do lado certo, tentar empurrar do lado da dobradiça, você tem que fazer um esforço tremendo e talvez nem consiga o seu objetivo de abrir a porta. Agora, se você está do lado da maçaneta, é só você empurrar a porta que você não vai precisar fazer força nenhuma. E é exatamente isso com a questão de parar de beber. Se você utilizar um método certo, se você trabalhar da forma certa, você não vai precisar usar tanto a sua força de vontade. A maioria das pessoas, e provavelmente você também, acha difícil parar de beber. Mas por quê? Porque a gente tenta parar de beber usando a força de vontade. A gente sempre ouviu que é necessário, tem que ter muita força de vontade para parar de fumar, para parar de beber. As pessoas que tentam parar de beber usando a força de vontade, elas têm um conflito de vontade, um cabo de guerra mental. Porque, por um lado, o seu cérebro racional, o consciente, ele sabe que você tem que parar de beber porque isso está deixando você doente, está afetando o seu comportamento, você está gastando com isso, está controlando toda a sua vida, causando sofrimento para você e para seus familiares. E por um outro lado, então você sabe disso conscientemente. E a gente sabe que, em média, o consciente é 20%. Agora, inconsciente, que é 80%, e o inconsciente sempre ganha, por esse lado, o cérebro que está acostumado, ele está habituado, está no vício do álcool, ele entra em pânico só com a ideia de você ser privado desse objeto, né? Dessa substância que é o álcool. Então, você entra em pânico de imaginar que você não vai ter o álcool para sentir o prazer que você vê no álcool. Então, pela força de vontade, você acaba se concentrando em todos os motivos que você tem para parar de beber. E espera poder, durante um tempo suficiente, que o desejo acaba desaparecendo. Agora, o problema fundamental disso é que você ainda percebe a bebida como um prazer ou uma forma que te dá um alívio, que te dá um benefício. E aí você sente que está fazendo um sacrifício. A ideia hoje é você entender que você não tá fazendo sacrifício nenhum em parar de beber. Esse é o grande lance. Essa é a grande liberdade. Porque esse sentimento de privação sua, ele acaba deixando você infeliz. E aí, por sua vez, né, você acaba querendo tentar se animar exatamente fazendo aquilo que você jurou que nunca mais ia fazer. Você acaba tentando se animar bebendo. Você só precisa da força de vontade para parar se tiver um conflito de vontade. E a gente vai resolver esse conflito resolvendo um dos lados do cabo de guerra. A gente vai tirar a vontade e não vai ter mais guerra. Usar a força de vontade pelo resto da vida para tentar parar de beber, provavelmente não vai ter sucesso e não vai deixar você feliz. Agora, quando você remove o desejo de beber, aí sim você vai ser verdadeiramente feliz e não vai precisar passar o resto da vida lutando. Foi isso que aconteceu comigo e é isso que vai acontecer com você. Algumas pessoas, elas até conseguem parar de beber, fumar, jogar ou outros vícios só pela força de vontade. Mas ela vai passar o resto da vida dela se privando de algo, porque ela acha que aquilo ainda tem um benefício
para ela. Então, ela vai ser uma luta constante. E assim, na maioria dos casos, por isso que a gente vê, na maioria dos casos, às vezes a pessoa acaba falhando. Ela acaba cedendo. Por quê? Porque ela é sempre aquela luta. Então, a ideia que você podia ter, né, de que você não conseguiu parar de beber até agora, era porque você não tinha força de vontade. Então, não é esse o caso. Agora você está entendendo a natureza e a armadilha que você está, entendeu? Quando a gente tenta parar só pela força de vontade, a luta não termina nunca. Enquanto você fica acreditando que está desistindo de algo, e que está deixando alguma coisa, você sempre vai se sentir privado. E quanto mais forte for sua força de vontade, significa que você está se sentindo privado de muita coisa. E nunca vai passar essa agonia. Então, assim, de uma vez por todas, você precisa entender que não está se privando de nada. Que não está perdendo nada e que não está deixando nada ao parar de beber. Você precisa entender isso de uma vez por todas. E aí você não vai precisar lutar com nenhuma força de vontade. Por quê? Simplesmente você não vai ter mais vontade de beber. É isso que você tem que trabalhar. Então, por hoje é isso. Agora, faça a sua reflexão proposta e escreva no seu diário. E lembre de fazer o check-in da noite. Um abraço e até amanhã.